Fica aqui comigo, porque agora a gente vai com entrevista importante e relevante para você entender melhor esse contexto todo. Nós vamos conversar agora com o economista-chefe da EQI Asset, o Stefan Kautz. Oi, Stefan, boa noite. Mona Lisa falando aqui, me ouve bem? Ouço sim, boa noite. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e conversar aqui no Jornal da CNN. Stefan, o NACA já trouxe aí uma explicação com os principais elementos, né, que explicam esse dia seguinte cheio de positividades, olhando tanto para a possibilidade de reeleição do presidente Bolsonaro quanto para a possibilidade de eleição do ex-presidente Lula. Eu quero te ouvir o que você acha que mais pesou. Se dá para a gente dizer que algo mais pesou nesse dia tão efervescente? Bom, obrigado pela pergunta, boa noite a todos que estão nos assistindo. Realmente, o NACA falou bem, né? Teve essa perspectiva de que as propostas do potencial governo Lula com o Senado, né, que foi o principal destaque positivo aí no sentido de ser mais a centro-direita, e é uma casa que chancela as propostas, né, que vem da Câmara, ela poderia evitar ou bloquear propostas que poderiam ser mais heterodoxas. Então, o mercado reagiu muito bem a isso. Acho que, além das ações que já foram mencionadas, também vale mencionar a ação da Copasa, né, da empresa de saneamento do estado de Minas Gerais, que o Zema teve uma vitória bastante relevante e ela subiu também quase 19% no dia. Então, tem um pouco da mistura desses dois efeitos, né? Ou seja, se o presidente Bolsonaro conseguir vencer e ser reeleito, ele tem uma bancada ampla no Congresso para avançar com as propostas dele. Uma delas é a privatização. Apesar de não estar explícito no programa, a empresa vem sendo preparada para esse processo de privatização. E, do outro lado, se for o governo Lula, a gente poderia, então, ter pesos e equilíbrios maiores dentro do Congresso. Até porque, quando a gente olha a participação dos partidos de esquerda na Câmara, ele pouco se alterou em relação ao atual mandato, né? A mudança foi mais concentrada no Senado mesmo, e um pouquinho mais para a direita na Câmara, mas, de qualquer maneira, deveria ter que haver mais negociação por esse sentido, né? Por esse motivo. E a agenda fiscal, acho que a agenda fiscal é muito importante, ambos os candidatos trazendo possibilidades de mudança na regra do teto, e com esse Congresso, obviamente, haverá necessidade de uma discussão mais aprofundada sobre esse tema, sim. NACA. Obrigado, Mona. Stefan, o que hoje, há 4 semanas das eleições, o mercado financeiro aguarda com mais ansiedade? O que teria mais impacto, faria preço no mercado financeiro? O anúncio, o detalhamento da nova regra fiscal pelos dois candidatos ou, eventualmente, uma indicação de quem poderia ser o novo ministro da Economia ou da Fazenda após a vitória de cada um desses dois? Acho que, em termos de nomes, né, do lado do presidente Bolsonaro, acho que já está bem claro a continuidade do atual ministro Paulo Guedes. Acho que, nesse sentido, já está bastante consolidado. Do lado do governo Lula, obviamente, falta uma clareza maior. A gente entende que tem um perfil que está sendo escolhido, mas ainda é uma equipe que não tem muita clareza sobre quem vai assumir. Então, eu entendo que talvez as propostas seriam mais importantes do que os nomes nesse momento, né? Até para a gente entender como que essas propostas vão ser apresentadas ao Congresso e serem negociadas. No final das contas, o ministro da Economia sozinho não consegue aprovar a agenda, né? Então, você precisa ter todo um arcabouço de montagem de governo que garanta que essas propostas, quando chegarem no Congresso, tenham chance de serem aprovadas, né? E um ponto importante que eu ressalto é o fato da autonomia do Banco Central, né? Que a gente nunca viveu isso no período eleitoral. Tem sido uma grande vitória. A gente vê que o Banco Central está isolado desse debate, inclusive encerrou um ciclo de aperto monetário, e a inflação vem aos poucos desacelerando, e será mantido esse Banco Central no próximo governo. Isso é um sinal de calma para o mercado, né? O mercado pré-eleição teve bem menos volatilidade e ansiedade com essa eleição do que nas eleições anteriores, justamente por esse motivo. Stefan, ajuda a gente a entender por que o mercado ainda teria um pouco de ansiedade se se trata, NACA, fica até comigo para a gente amarrar aí juntos, se se trata de um presidente, né, em exercício e de um ex-presidente que governou por 2 legislaturas e
2 mandatos e teve ali um cumprimento, né, de regras, teve também momentos de auge da economia. Onde é que estaria essa ansiedade para explicar a euforia do momento? Se é que tem explicação para isso. Li tanto, vi tanto hoje e não entendi exatamente. Pode ser porque eu não seja uma pessoa dos números. Diga, Stefan, por favor. Não, acho que o principal ponto hoje para o Brasil é a questão fiscal, né? A gente, Exato, como a eu falei, agenda fiscal, né? Exato, Assim, a gente tem encomendado para o ano que vem, talvez já uma deterioração por conta dos benefícios que estão sendo dados esse ano. A gente tem um ambiente internacional bastante desafiador, com recessão nos Estados Unidos e na Europa vindo por aí, com taxas de juros bastante mais altas. E as taxas de juros atuais que o Banco Central elevou até recentemente vão começar a aparecer cada vez mais na rolagem dos vencimentos da dívida ao longo do ano. Ou seja, o custo da dívida no ano que vem será maior do que nesse ano, com um primário que pode ser menor no ano que vem do que o desse ano. Então, alguma proposta fiscal que garanta que essa possível deterioração para o ano que vem seja transitória e não permanente, é que deixa o mercado preocupado. E como ambos vieram com a ideia de que talvez a regra do teto seja alterada, o mercado ficou um pouco preocupado com o que poderia ser essa proposta alternativa. A equipe do Ministério da Economia vem transparecendo que seria uma proposta bem amarrada, com alguns direcionamentos em termos de nível de dívida e trajetória de fiscal, os dois compondo uma proposta única, enquanto que do lado do ex-presidente Lula não houve uma clareza tão grande assim sobre o que ficaria no lugar dessa proposta atual do teto. Então, essa incerteza sobre o fiscal para o ano que vem e para a perspectiva para os próximos anos trouxe alguma preocupação, né? Então, acho que o resultado da eleição agora no primeiro turno, com um Congresso que aprovou a criação do teto de gastos no passado, né, que não teve tanta mudança quanto era anteriormente e que provavelmente vai garantir que qualquer alteração no teto tenha que ser bastante negociada, trouxe sim um certo alívio para o mercado nesse sentido, tá? Naka? Stefan, queria te ouvir sobre riscos. Diante de um primeiro turno bastante concorrido, a gente pode ter um risco fiscal novo na mesa? Hoje o atual presidente Bolsonaro mencionou a hipótese de aumentar o Auxílio Brasil. Há um risco fiscal? Olha, vamos quantificar isso ou qualificar isso, né? Eu acho que a trajetória da dívida pública ela não está em risco, no sentido de que ela vai subir indefinidamente e explodir. Acho que o ponto não é esse. O ponto é que quanto mais se fizer de estímulos fiscais esse ano, mais você vai ter que fazer de ajustes no ano que vem, num ambiente em que a economia vai estar recebendo toda a carga de aumento de juros que o Banco Central fez agora, um ambiente internacional mais adverso, com potencial recessão e juros mais altos, e pegando todo o impacto de menos estímulos, como estão acontecendo hoje. Então, a receita deve crescer menos do que nesse ano, porque o crescimento vai ser menor, e aí o desafio fiscal é maior. Então, assim, o risco fiscal ele permanece na mesa. O que o mercado quer não é um plano mirabolante para resolver tudo no ano que vem, é uma transparência, uma clareza de uma trajetória para os próximos anos, de que a gente volte a ter um superávit primário, a gente precisa que ele seja positivo, para que essa dívida volte a ter uma trajetória de queda ao longo do tempo. Eu ressaltaria que o cenário internacional está ficando cada vez mais complicado para o Brasil, justamente por conta dessas altas de juros. Então, é premente, ou é cada vez mais importante de que esse fiscal seja apresentado de maneira coerente e com uma trajetória para frente, para que a gente possa se blindar para esse risco internacional, que cada vez é maior, porque quanto mais o mundo sobe juros, menos cresce, o Brasil não é uma ilha, a gente vai sofrer as consequências. Stefan Kautz, muito obrigada, Stefan, pelo papo. O cenário é absolutamente desafiador. Já deixo o convite para uma próxima. Muito obrigada. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigada ao Naka também, que esteve comigo aqui nessa entrevista.